Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Pode Política, né? Sejam muito bem-vindos e pedimos já de início que vocês acompanhem nós nas redes sociais, inscreva-se no YouTube, siga-nos no Instagram, curta, compartilhe, deixe seu like. E para você que deseja fazer o seu podcast, entre em contato com a nossa equipe, Estúdio Visual, que eles lhe darão o devido apoio, perfeito? E hoje nós estamos aqui, nesse quadro de hoje, e temos a honra de receber Paulo Eduardo, mais conhecido na cidade de Areado como Sargento Padu. Sargento, seja muito bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua, tá? Ô, Zaqueu, obrigado pelo convite, né? Agradecer a você, toda a equipe aí do Pode. É muito bacana estar fazendo parte desse momento aqui e espero sair bem, né? A primeira entrevista minha que eu vou estar fornecendo aí pro pessoal, então vamos ver se a gente consegue desenrolar bacana aqui. Padu, fala com a gente o porquê de estar na política hoje. Eu sempre fui apaixonado por política, sempre gostei de política. Muitas pessoas às vezes até estranham, falam, pô, mas você gosta de ver o horário político? Eu gosto de ver, assistir, né, ver as propostas. E todo mundo que deixava material para mim na porta da minha casa lá, às vezes eu ficava olhando, tava lá em casa, sentado lá, a pessoa batia, entregava o papelzinho, eu olhava e falava, gente, será que essa pessoa tem conhecimento que ele não pode prometer isso, que ele não vai ter condições de fazer isso? E acho que foi esse sentimento, né, de ver muitas pessoas incapacitadas para ocupar o cargo, né, de vereador, e às vezes com propostas mirabolantes, né, coisas que não teriam condições de fazer. Hoje você vê vereador que às vezes pré-candidatos ou candidatos a vereador que chega na sua casa e te promete que vai fazer uma escola. Eu vou construir uma escola nesse bairro. Eu vou construir uma creche em tal lugar. E muitas das vezes o vereador nem tem conhecimento que essa função de execução, né, de executar, é do prefeito, do executivo, né? E eu ficava vendo, falei, gente, eu quero entrar, né, na política para poder realmente fazer um trabalho bacana, né? Procurei me capacitar para isso e fui pegando amor. Acho que vendo os erros que os candidatos eleitos e talvez não eleitos, os erros que eles cometiam na candidatura, na pré-candidatura e até mesmo depois que estavam na função de vereador, trouxe essa vontade de mudança, né? De fazer algo diferente. E acho que foi isso que despertou essa paixão que acho que já estava dentro de mim. Acho que é um dom, a gente já nasce com esse dom, a gente só vai aprimorando ele, né, com o tempo, né? E o objetivo principal é esse, né? Poder realmente dar lisura, transparência e fazer o que realmente o vereador ou o prefeito tem condições de fazer. Não prometer nada mirabolante, senão acaba que a gente perde a credibilidade. Sargento Padu, como começou, como despertou dentro da sua pessoa essa questão, essa vontade de ser policial militar? Zaqueu, desde criança, né? Acho que todo mundo, quando é pequeno, tem um brinquedinho que ele gosta mais. Às vezes tem gente que gosta mais da bola, fala que vai ser jogador de futebol. Tem gente que tinha um carrinho. Eu sempre fui apaixonado por polícia. Essa foi minha paixão. E era até engraçado que na época de adolescente, né? Às vezes eu saía com meus amigos pro carnaval, festa na cidade, e às vezes meus amigos estavam lá na frente, preocupados com, às vezes, sei lá, pra namorar, né? E eu ficava só em volta da viatura, aguardando, torcendo para dar alguma ocorrência, para me ver os policiais prendendo alguém, algemando alguém. Aquela era a minha paixão, né? E de fato, quando eu tinha 17 anos, eu já trabalhava no escritório de contabilidade lá em Areado. Teve a primeira oportunidade, né? O primeiro concurso que eu fiz, eu já passei, da Polícia Militar. Eu falei, nossa, agora é a hora de eu realizar meu sonho. Aí fiz a inscrição, fiz o concurso, passei e fiz o meu curso lá na cidade de Belo Horizonte, lá de BH. Fiquei lá em Belo Horizonte durante um ano e meio, mais ou menos, fazendo o curso, e depois de formado também, trabalhei um certo período lá. E qual é a principal motivação para entrar na política? Zaqueu, na verdade, são 3 principais motivações que eu tenho para entrar na política. Renata, Miguel e Samuel, né? Minha esposa e meus 2 filhos. Eu penso o seguinte, se nós que somos pessoas boas, né, que temos condições, somos capacitados, se nós não tivermos esse amor pela política, acaba que as pessoas ruins vão ocupar o lugar que poderia ser ocupado por nós, né? Por quem realmente gosta e quer desenvolver um trabalho bacana. E a maior dádiva que um homem pode ter, acho que é a dádiva de ser pai, né? Eu tenho um amor
imenso. Não tem como mensurar o amor que eu tenho pelos meus filhos. E todo pai, ele se preocupa, né, com a questão do futuro dos seus filhos. E acho que a principal forma de colaborar para o futuro dos meus filhos, dos filhos dos meus amigos, das crianças que vão tá chegando agora, né? Acho que seria essa maneira de poder contribuir com o legislativo, quem sabe futuramente no executivo, né? Então essa paixão pela política se deve ao amor que eu tenho na minha família. Eu quero contribuir de uma maneira mais assídua, mais participativa. Já tem aí 18 anos que eu estou contribuindo para a população, né, como policial militar, e eu acho que agora chegou o momento de poder contribuir de uma maneira diferente. Tem uma frase que meu pai, ele falou para mim quando eu passei no concurso da polícia, em 2007. Aí ele chegou para mim e falou assim, meu pai, ele se chamava Braz, lá em Areado. Conhecido na cidade inteira, todo mundo adorava ele. E ele não queria que eu fosse policial, não. Acho que ele tinha medo, né? Falar, esse menino aí vai morrer ainda na polícia. Nossa, meu Deus do céu. E quando eu falei que ia fazer o concurso, ele tentou me tirar de cabeça várias vezes. E eu me mantive firme. E quando eu passei no concurso, que realmente eu estava indo para Belo Horizonte fazer o curso, ele chegou para mim um dia, sentei lá no sofá junto dele, ele virou para mim e falou assim, ó, vou te falar uma coisa para você. Você vai entrar na polícia militar, você vai ser autoridade, mas nunca deixa o poder subir a sua cabeça e você nunca esqueça da onde que você veio. Você é um menino aqui da Coreia, aqui do bairro do Rosário, você é o Padu. Não deixa o Padu morrer. E é uma preocupação, né? Foi uma preocupação muito grande não deixar essa autoridade, esse poder subir na minha cabeça, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento ótimo lá em Areado, né? Jogo bola com o pessoal de segunda a segunda lá, pessoal tudo amigo meu, e todo mundo que me manda mensagem, que liga para mim, até pessoas que eu não conheço, né? Eu sempre atendo, sempre respondo as mensagens para querer não perder essa essência, né? Não perder a minha identidade, né? Acho que quem perde acaba negando a sua origem e perde a sua identidade. Então não queria perder isso. E hoje, um outro problema que muitas pessoas falam para nós é a questão de manda mensagem para um vereador, o vereador não responde. Liga para um vereador, o vereador não responde. Liga para fulano, um secretário, ninguém responde. E é o que eu sempre falo para as pessoas. Essas pessoas, às vezes, são pessoas que não estão acostumadas com essa autoridade que lhe é aferida, né? Então, muitas das vezes o prefeito, o vereador, o deputado, o senador, enfim, quem esteja ocupando essa função política, ela pensa que essa autoridade ela é permanente. E, na verdade, ela não é, ela é transitória. Então, ela fica ali como vereador, como prefeito, como deputado durante 4 anos. Se ele não fizer um bom trabalho, se ele realmente não for bom no que ele faz, e se ele continuar tratando as pessoas com desprezo, não atendendo ligação, não respondendo mensagem, ele não vai continuar naquela função. Então, eu sempre falo que se a pessoa ela não valorizar essa questão do eleitor, né? Porque o eleitor foi lá, deu o voto de confiança para ele. E agora é a hora dele fazer o pós-venda, que a gente fala, né? Porque você chegar na porta da pessoa e vender a sua imagem, vender o seu trabalho, é muito bacana. Mas e depois que a pessoa comprou a sua ideia? Que a pessoa comprou a sua imagem? Né? O Zaqueu chegou lá e pediu voto na minha casa, eu votei no Zaqueu. Eu falei, poxa, gostei do Zaqueu, vou dar um voto de confiança para ele. Aí tá, a sua parte de venda foi excelente. Aí o teu pós-venda, eu vou precisar de um serviço do Zaqueu, eu vou ligar para o Zaqueu e falar, Zaqueu, aqui ó, é o Padu, você é vereador hoje, eu votei em você. Eu tô precisando de um quebra-mola aqui na porta da minha casa, tá muito perigoso, o pessoal com moto passando muito rápido. O que você pode fazer para me ajudar? Aí se você nem atender a ligação, não responder a mensagem, acaba que caiu em descrédito tudo que você pregou antes de ser eleito, né? E acho que essa hoje é uma das reclamações também que muitos moradores da cidade de Areado fazem, que fazem solicitações, fazem pedidos e nem são respondidos, sabe? E haja em vista que muitas pessoas que agem dessa forma, né, passam, né, pela política, passam, né, pelas prefeituras, locais ocupados, e não deixam um legado bacana, né, Padu? Essas pessoas que geralmente têm esse tipo de postura, elas não estão preocupadas com o legado, elas estão preocupadas com o momento, né? A preocupação dela é entrar lá, ser vereador, às vezes a preocupação é financeira, quer ganhar o salário do vereador e não quer trabalhar, né? Não quer demonstrar o trabalho e realmente fazer a função que lhe foi aferida, né? Infelizmente, isso tem, né? Não é só na questão política, né? Temos em todas as áreas, né?
mas é um detalhe interessante, né? E na polícia, o senhor já passou por momentos difíceis? Conta pra nós alguma coisa. Sim, sim, na polícia eu já passei por alguns momentos difíceis, né? Em 2009 mesmo, acho que essa foi uma das situações mais complexas que eu passei como policial militar. Em 2009, durante uma ocorrência, se eu não me engano, tinha tido uma festa aqui em Alfenas e o pessoal tinha feito um assalto aqui numa distribuidora de bebida, e eu trabalhava em Alterosa na época. E o pessoal, na fuga, deparou com a viatura de Areado. Os militares de Areado deram ordem de parada para os autores. Eles dispararam contra a guarnição de Areado e seguiram sentido Alterosa. E a gente foi no encalço dos bandidos. Foi uma perseguição que durou até no trevo de Carmo do Rio Claro, dirigindo com uma mão, atirando com a outra. Então foi uma situação bem tensa, o pessoal trocando tiro com a gente. E eu sofri um acidente no trevo de Carmo do Rio Claro. E esse acidente eu lesionei 3 cervicais, tive que fazer 5 cirurgias no crânio, quebrei costela, clavícula. Então foi realmente um momento difícil que eu passei. E em virtude desse acidente eu tive que ficar aí quase 4 anos da minha vida sem poder trabalhar na área operacional. Então eu ficava só trabalhando na parte administrativa, na parte interna da polícia. Foi quando eu trabalhei aqui em Alfenas, que eu tive contato com o pessoal de Alfenas. E eu sou o único policial de Minas Gerais, né? Pelo menos até ontem era eu. Eu sou o único policial de Minas Gerais que fui afastado definitivamente de todas as funções do policiamento ostensivo, né? E recorri durante 13 vezes para poder voltar ao serviço operacional. E na 13ª vez que eu recorri, eu consegui voltar e estou na rua de novo, trabalhando na rua desde 2013. Perfeito. E isso em relação à segurança pública e também à sociedade como um todo, é um amor, é algo que está dentro do senhor mesmo? É um amor. Acho que é uma vocação. Eu gosto, eu amo demais ser policial. Acho que não tem realização melhor, né? Do que você poder ajudar as pessoas. E voltando também um pouco ao assunto que você tinha falado, uma outra situação complexa que nós passamos, no dia 1º de agosto de 2017, se não me falha a memória, nós tivemos aí uma explosão no Banco de Alterosa, o Banco do Brasil. Naquela época estava tendo muitos ataques às instituições financeiras. E estava eu com um colega meu de serviço, e naquele momento a gente decidiu não recuar, não esconder, a gente fazer o enfrentamento. E a gente conseguiu esconder a viatura num local estratégico, a gente fez uma incursão no meio das árvores lá, conseguimos surpreender os bandidos, houve também uma intensa troca de tiro, e eles foram embora, tinha muito dinheiro no banco e deixaram grande parte para trás, e acho que foi uma das 2 situações mais complexas que eu vivi como policial militar aí. Bacana. Parabéns, né? Uma vez mais à Polícia Militar, né? E o senhor, como pré-candidato, né, até então, qual que é o posicionamento do senhor hoje em relação, o que nós precisamos, o que é o olhar visional do senhor em relação à segurança pública, de um aparato melhor? Qual que é o posicionamento do senhor? Então, a segurança pública, ela é a competência hoje do Estado, né? É o Estado que faz toda essa gestão da segurança pública. Mas eu acredito, né, e eu tenho certeza disso, a gente vê em outros municípios, que a prefeitura ela pode colaborar, e muito, né? Um exemplo, acho que bem simples disso, é a questão da Guarda Municipal, né? Nós temos a Guarda Municipal aqui em Alfenas, trabalhei durante bastante tempo em parceria com o pessoal da Guarda Municipal, eles fazem um trabalho fantástico, né? Eles não cuidam só da questão patrimonial, realmente o pessoal dá um apoio muito forte para a Polícia Militar, né? Isso acaba que contribui, de um modo geral, para a segurança também da cidade, né? Ótimo. E caso o senhor for eleito, o senhor tem que sair da polícia? Sim, é por isso que essa decisão de ser pré-candidato a vereador, ela foi uma decisão que eu tive que pensar bastante, sabe? A esposa, no primeiro momento, não queria, porque é complicado, né? Você perder tudo que você fez durante quase 20 anos, né? E para você entrar na vida política. Mas nós sentamos, conversamos, e realmente é uma decisão que está amadurecida há bastante tempo. E se de fato eu for eleito, né, vereador, nunca mais eu posso voltar para o policiamento, fazer o policiamento ostensivo, né? Essa parte aí, infelizmente, a Polícia Militar não deixa eu voltar mais mesmo. Certo. E o senhor tem alguns principais objetivos, alguns pilares que o senhor defende, que automaticamente, sendo eleito, o senhor quer brigar de forma árdua em prol da população de Areado? Ô Zaqueu,
Eu acho o seguinte, a principal função do vereador hoje, pelo que eu vejo, é a função de fiscalização. E é bem parecido com o que o policial ele faz hoje em dia. Quando a pessoa ela decide ser policial militar, muitas coisas que ela fazia, ela tem que deixar de fazer, e muitas coisas que ela não fazia, que ela às vezes não teria coragem de fazer, ela vai ter que fazer em razão da função. Então, se toda a cidade tiver ali uma parcela dos vereadores que realmente tem coragem de fiscalizar, de cobrar, né? E acho que a representatividade que o vereador tem pro cidadão, ela é muito importante. Então, acho que a principal questão que eu acho que tem que ser primordial é a questão da transparência, né? Você ter lisura nos seus atos, sempre mostrando tudo que tem sido feito ou não, e realmente cobrar, né, e fiscalizar, fazer realmente o papel, a função do vereador, né, o que precisa ser feito. Excelente, ótimo. E quais são as solicitações hoje da população de Areado? O que tem chegado até o senhor, na situação, na condição, na realidade, de pré-candidato? O que eles solicitam para um Areado melhor? Então, o Zaqueu, então, as demandas que chegam para nós, elas são diversas, né? Mas as principais hoje são reclamações referentes às ruas do nosso município, algumas ruas são muito ruins, né? A questão de infraestrutura mesmo, o pessoal reclama bastante. E a questão também da saúde. A saúde, eu tive um bate-papo com a secretária de saúde, a Selma, há um tempo atrás, e a demanda, lá tinha pessoas que estavam aguardando desde 2017, questão de exames, cirurgias, consultas, né? E então eu não sei como que está hoje essa questão da saúde, se conseguiu até a minha intenção principal era conseguir uma verba, um recurso, para a gente poder zerar toda essa fila, né? Tirar todas essas pessoas que estão nessa situação de angústia, né? De espera, para poder resolver esse problema. Então eu não sei como que está a situação hoje, se conseguiu dar andamento na fila, né? Como é que está, se já conseguiu zerar essa demanda. Mas essas são as principais situações que chegam até o meu conhecimento. Seguinte. E o senhor, como policial militar e pré-candidato a vereador, já preocupado com a população, isso é muito interessante, né? E como o senhor consegue essas verbas em prol da cidade de Areado para que possa estar ajudando, né, os cidadãos da cidade do senhor? Então, Zaqueu, é uma questão que foi bem complexa para mim, porque quando eu decidi, né, entrar para esse mundo da política, eu me preocupei em fazer o caminho inverso que geralmente os candidatos fazem. Porque a gente está acostumado ao seguinte, você está na sua casa, um domingo, tranquilo, assistindo a televisão, o cara vai lá, bate na sua porta, aí você sai lá, o cara, eu sou candidato a vereador, eu vim aqui, tô te pedindo um voto, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. E acaba que muitas das vezes a gente tá até sem opção, a gente dá um voto de confiança naquela pessoa, a pessoa entra lá, não faz nada do que ela prometeu. E eu fiquei muito preocupado, que apesar de eu ser muito conhecido na cidade, nascido e criado lá, em ter essa confiança da população que realmente eu ia fazer alguma coisa. Então, o que eu fiz? Eu fiz o caminho inverso. Eu fiz antes de pedir o voto da pessoa. Então, quando for o período de campanha eleitoral que eu for pedir o voto para a pessoa já vai ver o meu trabalho que eu fiz. Então, qual que foi a minha maior preocupação? Eu vou tentar fazer um trabalho bacana antes das eleições, para quando eu chegar na pessoa, ela ver, pô, esse cara aqui realmente, ele demonstrou que ele quer trabalhar, já está trabalhando, então merece o nosso voto de confiança. E foi difícil porque é o seguinte, o vereador hoje, né, o vereador, o prefeito, toda a classe política, ela tem as diárias de viagem. Então, se o vereador quiser ir lá em BH hoje, na Assembleia Legislativa, para conseguir algum recurso, ele tem a diária. Né? Se ele quiser ir lá em Brasília, ele tem a diária. E eu tive que fazer isso tudo com recurso próprio. Então, muitas e muitas vezes eu fui até a Assembleia Legislativa, né, dei com a cara na porta, tentando conseguir apoio de algum deputado, e voltava para cá de novo, né, 400 quilômetros, triste que não tinha conseguido. Então, foi cansativo. Mas eu consegui, né? Hoje eu tenho o apoio de 2 deputados. Um é deputado estadual, Rodrigo Lopes, que foi prefeito de Andradas, 2 mandatos consecutivos. E o deputado federal, Júnior Amaral, que está no seu 2º mandato. Então, são deputados que compartilham do mesmo pensamento que o meu. São pessoas íntegras e que estão colaborando bastante com o nosso município lá, acreditam no meu potencial. E, através deles, eu tenho conseguido bastante recurso lá para o nosso município. E são respostas, né, à sociedade, à população, de uma forma bem sólida, né? Não, com certeza. Eu acho que a maioria das pessoas que chegam até mim hoje, depois que eu lancei a minha pré-candidatura,
A maioria das pessoas que chegam até mim hoje fala assim, pô, Padu, é muito bacana ver você já fazendo esse trabalho antes de pedir o voto. Então, isso é muito importante, traz uma credibilidade muito grande, né? Padu, o que você pode contribuir ainda mais para a população de Areado? Zaqueu, toda essa gama de conhecimento que eu adquiri, né, como policial e também como morador, né, da cidade de Areado, tem diversas formas que a gente pode contribuir, né? Eu tenho hoje, como eu falei anteriormente, o apoio de dois grandes deputados, né? Um deputado estadual, um deputado federal, e tem também como no meu principal professor, esse eu tenho orgulho de falar que é o meu principal professor, é o prefeito Marcelo da cidade de Alterosa. É uma pessoa que é um amigo pessoal meu e eu acompanho seu trabalho há quase 20 anos. É um excelente gestor, para mim um dos melhores gestores do Brasil. Tanto é que nunca perdeu uma política na cidade. É um cara fantástico e eu adquiro muito conhecimento com ele. Eu procuro me capacitar bastante, baseando no que ele faz para a cidade de Alterosa, né? E eu tenho um relacionamento muito grande também com os vereadores da cidade de Alterosa e com alguns da cidade de Areado. Então, tem algumas coisas que eles fazem que poderia, em Alterosa, que poderia ser feito em Areado, né? Tem coisas que não fazem que poderia ser feito. Então, eu acho que a gente pode contribuir de diversas formas. A principal que eu acho que todo vereador tem que contribuir, a principal forma de contribuição para o município é a fiscalização, eu acho. A pessoa ter coragem, ter disposição de fiscalizar e fazer o serviço que precisa ser feito sem se preocupar se você vai estar desagradando o prefeito, o vice-prefeito ou o presidente da Câmara. Essa não é a preocupação, não é a função do vereador. Ele não tem que se preocupar com isso, ele tem que fazer o trabalho dele, fazer o papel dele de fiscalização, que é primordial para que a Câmara tenha lisura e transparência nos seus atos aí, né? Uma resposta positiva também, né, em relação, né, ao candidato, ao vereador, na realidade, né, em relação à sociedade, né, após o voto ser conferido a ele, né? Com certeza. É o que a população espera, né? Quando ela vota numa pessoa, né, Zaqueu? Ela quer o quê? Que a pessoa retribua de forma positiva com tudo que foi prometido para ela, né? Então ela vota numa pessoa e ela espera ação por parte daquele vereador. E se ele chega na Câmara, ele fica sentado, sendo omisso a muitas coisas que estão acontecendo, acaba que ele perde a credibilidade e a população cria esse paradigma que política não é bom, né? E fica também estendido, né, o convite aí, né, aos deputados Rodrigo Lopes, Júnior Amaral, né, também o prefeito de Alterosa, né, Marcelo Nunes aí, né, que você está desenvolvendo um trabalho com a gente, está vindo aqui conversar, falar também, né, sobre todos esses pontos positivos, a qual foi relatado pela sua pessoa, né, na condição aí, né, de estar junto, trabalhando, defendendo algo em prol da sociedade. Estendemos a eles também o nosso convite para estar junto com a gente aqui, tá joia? Oh, bacana, pode deixar que eu vou transmitir a mensagem para eles aí, né? Já está feito aí o convite, deputado Rodrigo Lopes, deputado Júnior Amaral, prefeito Marcelo, também o prefeito de Areado, prefeito Douglas, né? Pode vir cá que vai ser muito bem recebido por toda a equipe aqui, trabalho bacana. Excelente. Temos uma mensagem final que você queira deixar para as pessoas, né, que irão nos assistir, que irão nos ver, para a população de Areado? Bom, uma mensagem para a população, para o cidadão, não desanimar com a política, com os políticos, né? A gente não pode baixar a guarda, a gente não pode esmorecer, né? Falar assim, não gosto mais de política. Hoje muitas pessoas têm um pensamento de não ir lá votar e só justificar depois, né? Ou votar em branco, né? Acaba que quando a gente toma essa decisão de não votar ou de votar em branco, outras pessoas vão lá e vão ter a representatividade dela, vão exercer o direito de voto. E a gente vai ter aquela famosa frase, se eu peço um lanche, né, e deixo a critério do dono da lanchonete escolher o que ele vai colocar dentro, se eu não gostar de cebola e vier com cebola, eu vou ter que comer cebola. Então, se o cara não vai lá e não vota no vereador, ele vai ter que aceitar os 9 vereadores que vão estar lá, né? Então, a população não pode desanimar. A gente tem esperança, tem pessoas boas que estão envolvidas com a política, a gente tem que acreditar nessas pessoas. Um detalhe interessante que muitas pessoas me perguntaram, né? Padu, como é que eu faço para me escolher um bom candidato? Como é que eu vou saber se a pessoa vai ser um bom candidato? Se depois de eleito ele vai ser um cara que realmente vai ser um bom vereador, um bom prefeito? Eu falo muito para as pessoas o seguinte,
Hoje são duas áreas que a gente analisar, essa área da vida da pessoa, a gente tem um embasamento legal para saber se a pessoa vai ou não ser boa, né? Pode ocorrer situações que desviem disso, mas se você olhar como que a pessoa é como profissional hoje, na função que ela ocupa. Vou dar um exemplo para você que se chega um cara na sua casa para pedir um voto para você e o cara ele é mecânico. Ele fala assim, meu nome é José, eu sou mecânico, eu sou candidato a vereador. Analisa como que esse cara ele é hoje. Ele é um bom mecânico, ele é um mecânico honesto, ele é um cara que é simpático, que sempre atende as pessoas, que sempre conversa com todo mundo. Não, ele é um cara mal educado, ele é um cara péssimo, ele é um péssimo profissional, ele é desonesto. Se ele entrar na política, ele vai te tratar da mesma forma, ele vai ser mal educado, vai ser grosso, não vai responder a sua mensagem, vai ser desonesto. Então a gente tem que olhar essa questão profissional, que eu acho que é uma questão muito importante. E a questão principal é você ver como que a pessoa é como família, como que ele é hoje como pai, né? Ele é um bom pai? Como que ele é hoje como marido? Como que ele é como filho? Se chega um cara para pedir um voto na sua casa, o cara bate na esposa, bate na mulher, bate na mãe, um cara agressivo, o que você vai esperar de uma pessoa dessa? Então, a gente analisando esses fatos, né? A gente tem um embasamento legal para a gente fazer uma escolha, para a gente poder tomar a decisão. E a principal mensagem é não desistam da política, né? A política, hoje tudo gira em torno de política e a gente tem que colocar pessoas boas lá dentro que realmente vão nos representar. E para finalizarmos mais um episódio do Pode Política, queremos mais uma vez reportar os nossos agradecimentos ao Paulo Eduardo, mais conhecido como Sargento Padu e pré-candidato a vereador da cidade de Areado. Os nossos agradecimentos por ter vindo, por ter conversado com a gente, ter passado todo esse posicionamento positivo da sua pessoa em relação à população de Areado, viu? Obrigado, Zaqueu. Eu que agradeço você, toda a equipe, pelo convite. Foi uma honra, um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Tenho certeza que vai ser de forma muito positiva, vai ser visto de forma muito positiva por todo mundo que assistir essa entrevista aqui. A equipe agradece. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pode Política. Siga-nos, compartilhe, deixe seu like e até o próximo.